Pai, Senhor, irmãos, estamos estudando a lição 12 na Revista dos Adultos, Criando Filhos Saudáveis. Temos também relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus, revista comentada pelo pastor Helenay Cabral. Então hoje vamos falar sobre um exemplo positivo, uma família que sabia ali criar seus filhos. A gente viu alguns exemplos tão terríveis durante todo o trimestre. Tem problemas que acontecem nesses relacionamentos familiares, como a gente viu na casa de Jacó, na casa de Isaac, a gente viu na casa de Eli, na casa de Davi. Então a gente viu muitos problemas nesses relacionamentos familiares que destruíram as famílias, provocaram muito sofrimento naqueles lares. Hoje a gente vai falar de uma família que criava os filhos, sem predileção, criando nos caminhos do Senhor. E a gente vai perceber que esse modelo é o que nós precisamos estar buscando sempre viver em nossa casa. Glória a Deus. Que família é essa? A família do Senhor Jesus Cristo, José e Maria, os irmãos de Jesus, as irmãs. Então, é o que estaremos estudando nesta lição. Texto ora: e crescer Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2,52. A verdade prática, a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Glórias a Deus. E possamos extrair daqui importantes lições, principalmente os pais novos, para que aproveitem agora que no momento que seus filhos estão se desenvolvendo, para que eles também estejam nos caminhos do Senhor. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são revelar a normalidade da família de Jesus, abordar as fases da vida de Jesus, conforme os evangelhos apresentam, e explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. O texto bíblico se encontra em Lucas 2,40 e depois nos versos 42 ao 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, ele que o iria de companhia pelo caminho, andar o caminho de um dia, e procuraram entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuravas? Não sabia que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Glórias a Deus. A introdução diz o seguinte: São Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção original de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Nessa lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de Nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Glórias a Deus. Então, conhecemos a história, que o anjo anuncia a Maria que ela ia ter um filho, sem conhecer o Arão. José, quando soube que ela estava grávida, ele intentou deixá-la, mas ele não estava fugindo, pelo contrário. Ele ia assumir uma culpa, porque se ele a deixasse, ele não queria inflamá-la. Então, ao deixá-la, ele seria o criticado, ele seria o culpado. É como se ele tivesse engravidado de Maria e fugido. Mas ele tentou para não prejudicá-la. Mas o anjo apareceu a ele e revelou como é que era a gravidez. E então ele recebeu a missão de criar Jesus juntamente com Maria. Glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer que a gente tiver relação até
Jesus nascer. Mas, contrariando o que os católicos ensinam, né, a Bíblia nos mostra que Jesus teve irmãos e irmãs. Né? Então, Maria não morreu virgem. Né? Ela teve relações com seu marido depois e teve filhos e filhas. Jesus, que era especial, né, no começo ali da sua juventude. A Bíblia diz que Jesus era o primogênito. Primogênito é o primeiro, né? Então o primeiro de outros. Se só fosse Jesus o filho de Maria, seria o unigênito e não o primogênito. Primeiro tópico, uma família normal. Dados gerais da família. Primeiro subtópico, José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé. Então, como a profecia, Jesus ele era da raiz de Jessé, ou seja, era filho de Davi. A gente vê lá Bartimeu dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ali Bartimeu está reconhecendo que a profecia se cumpriu em Jesus. E Jesus era descendente de Davi por parte de mãe e por parte de pai. Os dois eram descendentes. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Posteriormente, José se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, até esse momento, ele não a conheceu. Claro que o casamento judaico é diferente do nosso, porque a partir do momento que eles estavam noivos, já era casado, já tinha um contrato. Agora era a fase do noivo ir preparar a casa e depois ir buscar a noiva para coabitar, né, e para consumar o casamento, né, como acontece ali na parábola das 10 virgens. Né? Eles estavam ali, as 10 virgens, não eram 10 noivas, 10 moças que faziam parte do cortejo, e estavam aguardando agora o noivo, que ia vir buscar uma noiva para então começarem ali a bodas e após isso consumar o casamento. Então José já estava casado, assinando papel, já tinha um contrato do noivado, é por isso que ele intentou deixá-la. Né? Então o noivado não é como da nossa cultura, é diferente, é como se fosse a primeira parte do casamento e a segunda parte é no momento que o noivo vem buscar a noiva. Mas José mesmo assim aceitou a partir do momento que o anjo, né, revelou a ele o segredo ali de Maria, né, que era, eles estavam esperando o Salvador, Jesus. Segundo subtópico, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria, Lucas 2,7. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante. Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã. Né? E no texto diz suas irmãs, então no mínimo 2. Né? Seus irmãos não o aceitavam como Messias, por isso o rejeitavam. João 7, de 1 a 5. Os irmãos eram incrédulos, né? Até Jesus disse que o profeta não tem valor na sua própria pátria. Mas esses irmãos depois vão crer. Né? Também Tiago e Judas, eles aparecem posteriormente, são escritores, né, de cartas, e esse Tiago, depois que Jesus ressuscita, né, e ele se desponta e vai ser o líder da igreja em Jerusalém. Mas até então eles não criam em Jesus, né, zombavam de Jesus. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Então havia o Tiago, que era apóstolo. Esse Tiago foi morto à espada por Herodes, conhecido Tiago Maior, e havia esse Tiago, que era irmão de Jesus, que ele se converte posteriormente. Ele não é apóstolo, mas ele vai se tornar um líder da igreja de Jerusalém e também vai ser aquele que vai escrever a epístola de Tiago. Então esse é o meio-irmão de Jesus. Segundo tópico, o modo de criação de Jesus. Primeiro subtópico, Jesus, o filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Ele sabia que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhe fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Lucas 1,35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença
sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como Nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. Então, uma característica dessa família é que não havia, então, a predileção, né, por Jesus. Mesmo sabendo que Jesus era especial, eles souberam tratar os demais filhos, coisa que a gente viu em algumas famílias, como a de Isaac, né, que preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó, depois Jacó, a mesma coisa, vai repetir esse erro, preferindo José aos outros. Esses problemas de relacionamento familiar não acontecia na família de Maria, José, Jesus e seus irmãos. E aqui na lição vai dizer que a gente vai falar sobre a infância, adolescência e juventude. É claro que a Bíblia não conta toda a vida de Jesus. Vai contar alguns episódios. Devemos tomar cuidado para não correr de buscar literatura apócrifa, né? O Evangelho de Tomé, esses pseudo-evangelhos, falsos evangelhos que vão querer trazer detalhes sobre Jesus, mas são textos, se não foram inspirados, textos que foram escritos muito depois do tempo, que eles colocavam o nome ali de alguém famoso só para poder validar, né? Mas são textos que não estão na Bíblia, então não reconheço e não use essas informações para tentar traçar uma vida, né, de Jesus em outros períodos diferentes daqueles que a palavra de Deus revela, né? A Bíblia revela só o que é importante, só o que é fundamental, não vai contar toda a vida de Jesus. Então vamos falar sobre a infância. Após nascer em Belém da Judéia, Lucas 2, 4 e 7, Miqueias 5, 1 e 2, né? Miqueias é a profecia que revela onde Jesus nasceria, né? E se cumpriu cabalmente. Nosso Senhor foi colocado num coxo para a ração aos animais. Não se tratava de objeto de um palácio real, mas seus pais não tinham uma alternativa, né? Então, quando eles vão para aquela cidade a fim de, né, cumprir a norma ali do censo, que havia o decreto que era para cada um voltar para a sua cidade e fazer esse recadastramento, chegaram ali e não tinha lugar. E Maria grávida, veio o tempo dela ganhar, e eles não tinham então um lugar, um quarto para poder hospedar Jesus. Acabou Jesus nascendo na estrebaria e o berço dele foi um coxo, né? Foi a manjedoura do local que colocava alimento para os animais. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus, né? Então, iam cumprindo toda a lei. José e Maria obedecendo a palavra. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seus pais, né? Então, seus pais que cuidaram de tudo isso, né? Supriram todas as necessidades do menino, inclusive espiritual, ou seja, ensinando, instruindo o menino, conforme, né, era de praxe, né, uma família judaica, instruir seus filhos, né, inclusive ia chegar ali em uma idade que ele ia se apresentar no templo, seria o Bar Mitzvah, né, que acontece quando Jesus então tem 12 anos, só que em vez dele ir aprender, ele estava já ensinando ali aos doutores. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Mateus 12, 3 e 14. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Então, ainda menino, Herodes, quando viu os magos, depois que os magos, quando descobrisse onde nasceu Jesus, né, pois ele ficou ali temendo, né, a profecia que ela ia nascer o rei dos judeus. Então, ele perde a informação na volta e os magos não voltam. E vão por outro caminho, para não encontrar Herodes, porque Herodes queria fazer mal ao menino. E Herodes então manda matar todas as crianças menores de 2 anos, para que pudesse, no meio dessa matança, matar Jesus. Só que o anjo também orienta José e Maria a fugir e foge para o Egito. E depois que esse Herodes morre, eles voltam, né? Herodes são vários Herodes, né? Era como um título, né, do rei. Então esse Herodes morre, o anjo manda eles voltarem do Egito e vão para Nazaré. E em Nazaré que Jesus cresce, né? Eles não foram para a Judéia por medo de
do filho de Herodes, que agora reinava. Agora vamos para a adolescência. Então a gente vê que vamos pular muitos anos aqui, porque a Bíblia não revela. Então não adianta a gente ir atrás de outra fonte que vai errar. A adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, Bar Mitzvah. A ida de Jesus a Jerusalém com a sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel: a Páscoa, o Pentecoste e a Festa dos Tabernáculos. Lá em Êxodo 3, 14 a 17, 34, 23 e Deuteronômio 16, 16. Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltavam para suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Eles, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Então Jesus perguntava, Jesus respondia. Então eles ficaram ali abismados, maravilhados com a sabedoria daquele menino. Como a gente viu aqui, era uma idade propícia para ele se apresentar e começar a ser considerado um homem, um filho da lei. E Jesus faz essa estreia em alta conta, a ponto dos anciãos ficarem admirados. Quarto subtópico, a juventude de Jesus. Então, de bebê a gente já pulou para 12 anos e agora a gente já vai para a juventude. Só que essa juventude aqui já é o final dela, ou seja, já é quando o judeu é considerado um adulto, a partir dos 30 anos, que ele poderia até ser chamado de rabi, só a partir dos 30 anos que teria essa maturidade. Então, provavelmente, a Bíblia vai dar esse salto, vai contar agora a partir dos 30. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são que estão reveladas nos evangelhos. Então, que passar disso é especulação ou é fonte duvidosa, quando se vai buscar nesses pseudos evangelhos. Vigiemos, irmãos? Fiquemos só na Bíblia. Depois da experiência com os doutores da lei, em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Aí inicia também o seu ministério. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido, que diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então a gente vê que cita que Jesus era carpinteiro, aprendeu a profissão do pai. Não cita o pai, cita só a mãe e os irmãos. Provavelmente, ele já havia morrido, José, nessa época. E Jesus, como primogênito, ele teve que assumir ali a casa, que era a função do primogênito, cuidar dos irmãos. E Jesus então trabalhou, provavelmente dos 12 aos 30 anos, na profissão do pai e em Nazaré. É conhecido Nazareno porque ele cresceu em Nazaré. Terceiro tópico, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas 2, 51 e 52 diz o seguinte: desceu com ele e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Cresceu Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Primeiro subtópico, Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Então, a educação era básica, Pedro, Tiago, João, todos eles tiveram essa educação básica, que era comum ao menino judeu. Mas é claro que Jesus se desenvolvia muito mais, porque ele tinha o Espírito Santo, que estava ali em comunhão com o Pai. Ele crescendo também em sabedoria e conhecimento.
Certamente essa foi a razão que Lucas cunha a palavra sabedoria antes de estatura. Segundo subtópico, então Jesus crescia em estatura, né? Então, era sábio e também se desenvolvia fisicamente. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de Nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Tinha a estatura mediana de qualquer judeu, seu corpo era normal e saudável. Não por acaso, Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria, né? Então, cresceu, teve que assumir provavelmente a posição do pai, né? Após o seu falecimento, e ele tinha então, como diz em Isaías, não tinha nenhuma formosura, era dado em trabalhos, né? E terceiro, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente ele respondeu para seus pais: por que aqui me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de Nosso Senhor se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus, né? E aqueles que ouvia diziam: nunca vimos ninguém falar com tamanha autoridade. Então ele atraía as pessoas e tinha essa comunhão com o Pai, né? Glórias a Deus. Então, voltando, né, ao propósito da lição, é que isso também foi fruto da criação de seus pais, né? Seus pais ensinaram esses princípios, ensinaram, lhe deram educação, né, bíblica, lhe deram profissão. Então, a gente pode trazer isso também para nossas famílias. De que maneira? Né? Então, como eu falei no princípio, né? Principalmente os pais novos que estão lá com seus filhos ainda bebê, não deixe de matriculá-los na escola dominical. Hoje em dia a gente vê muitos filhos de crente participando dos grupos de louvores à noite, mas não estão na escola dominical. Sabe que eles estão recebendo tanta influência negativa, tanta informação errada na escola, na mídia, na internet, no celular, né? E que negligência tremenda é quando você cria um filho, instruindo ele no caminho que deve andar. E a escola dominical é uma ferramenta importante para os pais. Claro que os pais têm que fazer sua parte em casa, mas não deixe de matriculá-los, né? E o pequenininho já tem a classe apropriada para ele ali na igreja. Certamente você vai colher frutos maravilhosos no futuro. E o último subtópico, lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação dos filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Pais precisam ter essa consciência de que está sob sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é que a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos, por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração, revela como uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Lucas 2,51. Equilíbrio e bom senso não pode faltar na educação dos nossos filhos, né? Então, que apliquemos nesses princípios, nessas lições valiosas aqui em relação à família de Jesus. Amém? A conclusão diz o seguinte: a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito dos filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja em um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos, né? Então, no texto bíblico a gente viu aqui que, no verso 51 do capítulo 2, diz assim: desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Então Jesus obedecia, Jesus não desfazia da autoridade de seus pais. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. Amém? E a última lição, na próxima semana, a amizade de Jesus com a família de Betânia. Glórias a Deus. Vamos agradecer ao Senhor.
Maravilhoso, eterno Deus, te louvamos, Pai, por essa lição tão importante, Pai. Possamos ter esse exemplo positivo, Pai, para nos espelhar. Deus Santo, desperta os pais, Pai, também para estarem instruindo seus filhos no caminho que deve andar, não deixar os filhos fora da escola dominical. Deus poderoso Santo, abençoa a tua igreja. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.